Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês mais uma super videoaula. A nossa questão de hoje é uma questão de concurso. E a questão diz o seguinte, vamos lá. Para que o valor numérico da expressão, então veja, nossa expressão é n ao quadrado mais 16n mais 63, seja um número primo, o valor de n deve ser, nós temos aqui 4 alternativas. Então veja, a nossa expressão é a seguinte: n ao quadrado mais 16n mais 63, veja, tem que ser um número primo. Eu vou chamar aqui de P. Se você não se lembra, o número primo é todo número que possui apenas 2 divisores. Então o primeiro divisor é o 1 e o segundo divisor é o próprio número. Então veja, se P é um número primo, então ele só divide por 2 valores, ou seja, ele só possui 2 divisores, que é o 1 e ele mesmo. Obedecendo essa regra, o nosso primeiro número primo natural positivo, né, é o 2. Depois nós temos o 3, veja, então o 2 ele só divide por 1 e por 2, então é o único número primo que é par. O 3, veja, só divide por 1 e por ele mesmo. O 5 só divide por 1 e por ele mesmo. Tudo bem? Então, e os números primos são infinitos. Tudo bem? Vamos lá. Já que nós lembramos o que é um número primo, vamos pensar de forma lógica para tentar descobrir qual é o valor de n que me permite chegar ao valor dessa expressão e esse valor ser um número primo. Tudo bem? Queremos então que o valor numérico dessa expressão seja um número primo. E a partir daí nós vamos marcar um valor de n. Tudo bem? Veja que substituir 7, fazer a continha, substituir 10, fazer a continha, substituir 11, fazer a continha, substituir 15 e fazer a continha é um possível caminho. Mas veja que esse caminho é um tanto quanto trabalhoso. Mas o objetivo da nossa questão aqui é tentar analisar, usando alguns princípios matemáticos, para tentar chegar à nossa escolha de forma mais lógica e mais objetiva. Tudo bem? Então veja, como eu poderia olhar para essa expressão e analisar e chegar a uma conclusão, chegar a uma escolha do valor de n, né? Então, olhando para essa expressão, a primeira coisa que nós temos que pensar para determinar o valor de n, que torna o valor numérico dessa expressão um número primo, a primeira coisa que eu olho para cá, a primeira coisa que intuitivamente me vem à mente é que essa expressão é muito grande. Nós precisamos compactar, nós precisamos fatorar essa expressão. Tudo bem? Tá, já que nós precisamos fatorar essa expressão, como que a gente poderia fatorar essa expressão? Veja, então que essa expressão não tem cara de, veja, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo? Tem. Então, vamos pensar, o primeiro termo é n, por quê? Porque n está ao quadrado. Aqui é mais, então veja, quando aqui é mais, então aqui tem que ser mais, no quadrado da soma. Pronto, n mais alguém ao quadrado tem que dar como resultado essa expressão. Veja, olhando para cá, o que nós vemos? Veja, 16 é 2 vezes 8 vezes n mais 63. Olha, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Opa, o segundo tem que ser 8. Vamos colocar aqui então. Já que o segundo termo tem que ser 8, então ficaria assim: o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Opa, 8 ao quadrado é 64, não é 63. Como nós vamos contornar esse problema? Veja, na matemática existe uma pequena estratégia que nós usamos às vezes para fazer esse pequeno ajuste que eu vou ensinar para vocês agora. Na matemática nós dizemos que quando acontece isso, que a gente vai adicionar um zero. Como assim, Daniel, adicionar um zero? Veja, eu vou acrescentar 1 e vou tirar 1. Tudo bem? Veja que mais 1 menos 1
é zero. Por isso que nós dizemos que vamos acrescentar um zero. Tudo bem? Então veja, vai ficar assim, ó, n ao quadrado mais 2 vezes 8 vezes n mais, veja, 63 mais 1 é 64, menos 1, olha aí. O que eu quero que você perceba é que se essa soma é zero, então toda essa expressão ela é equivalente a essa primeira aqui. Como eu somei 63 mais 1 menos 1, veja que isso aqui é 63, 64 menos 1. Então, toda essa expressão é equivalente à primeira que foi dada. Tudo bem? Agora eu posso reescrever todos esses três termos dessa forma aqui. Então, veja, nós temos que n mais 8 elevado ao quadrado menos 1, olha só. Então eu consegui reescrever a primeira expressão que foi dada dessa forma. N mais 8 ao quadrado menos 1. E nós queremos que essa expressão seja um número primo. Tudo bem? Ok. Agora, vamos acompanhar o seguinte raciocínio. Veja. Para que essa expressão seja um número primo, você concorda comigo que essa expressão toda aqui, ela tem que ser um número ímpar? Então veja, essa expressão aqui, o valor numérico dela será um número primo? Se e somente se, veja, se n mais 8 ao quadrado menos 1 for um número ímpar. Por que, Daniel? Porque, veja, se essa expressão for um número par, então não é primo. Por quê? Porque se é par, vai dividir por 2, né? Você vai dizer, mas Daniel, você falou que o 2 é primo e é par. Mas veja, se essa expressão, para ela ser 2, não existe um valor de n positivo que me permita chegar a 2 aqui, veja. 8 ao quadrado é 64. Mesmo se n for 0, 64 menos 1 é 63. Então veja que essa expressão não existe um valor de n que me dê a igualdade dela igual a 2, que é o primeiro número primo. Tudo bem? Então, veja, o que eu quero que você perceba é que se nós queremos que a expressão dada seja primo, só vai acontecer se essa expressão for um número ímpar. Tudo bem? E para que essa expressão seja um número ímpar, ela só vai ser um número ímpar se n mais 8 ao quadrado for um número o quê? For um número par. Veja, se essa expressão aqui ela tem que ser um número ímpar, então, se n mais 8 ao quadrado menos 1 é ímpar, é porque o n mais 8 ao quadrado é par. Porque se esse aqui é par menos 1, isso garante que o conjunto é ímpar. Tá, entendido, Daniel? Então, n mais 8 ao quadrado tem que ser par. Tudo bem? Beleza. Veja, se n mais 8 ao quadrado é par, isso significa que isso só vai acontecer se e somente se o n mais 8 for par. Por quê? Porque o produto porque um número, quando ele é par, ele vezes ele mesmo, ou seja, ele ao quadrado também é par. Veja, por exemplo, todo número da forma 2n é par. Por quê? É múltiplo de 2. Então, veja, se n for, por exemplo, 3, 2 vezes 3, 6 é par. Se for 5, 2 vezes 5, 10 é par. 2 vezes 6, 12 é par. 2 vezes 7, 14 é par. Nós poderíamos provar por indução finita que todo número dessa forma 2n, com n pertencente aos naturais, é um número par. Tudo bem? Se eu elevo isso ao quadrado, veja, eu vou ficar com 4n ao quadrado, que é a mesma coisa que 2 vezes 2n ao quadrado. Então, veja, continua sendo um múltiplo de 2. Então, se o número é par e eu levo ele ao quadrado, o resultado sempre vai ser um número par. Então, veja que se n mais 8 ao quadrado é par, então n mais 8
obrigatoriamente, tem que ser um número par. Tudo bem? Agora veja, se n mais 8 é um número par, isso implica que n tem que ser o quê? Par ou ímpar? Veja, se n é um número par, a soma de dois números pares sempre é um número par. Por quê, Daniel? Veja, ó, se eu pegar 2n, eu já sei que ele é par. Se eu somar ele com o número 2m, que também é par, onde m é um número natural qualquer, se eu colocar 2 em evidência, isso vai me dar n mais m. Então veja, a soma de dois números par sempre é um produto de 2 vezes a soma desses dois de n mais m. Então veja que a soma de dois números par sempre é um número par. Então se n mais 8 é par, então obrigatoriamente o n tem que ser o quê? Tem que ser um número par. Tudo bem? Sim, mas se n fosse ímpar, a soma não daria um número par? Não, veja. Se n é um número ímpar, então veja, o n seria, por exemplo, 2k mais 1, onde k é um número natural. Quando eu somasse com um outro número par, como que ia ficar essa soma? Eu teria, botando 2 em evidência, eu ficaria 2 vezes k mais m mais 1. Então veja, esse número aqui é par, porque é múltiplo de 2, mais 1 garante que isso é um número, a soma de um natural a soma de um número ímpar com um número par sempre vai ser um número ímpar. Sempre vai ser um número ímpar. Então veja, que para que n mais 8 ao quadrado menos 1 seja primo, obrigatoriamente o n ele tem que ser um número par. Quando eu venho nas minhas alternativas, curiosamente, o único número que eu tenho aqui nas minhas alternativas, o único valor para n que é par é a letra B, 10. Então, veja que a letra B é a alternativa correta. O valor de n para que essa expressão seja um número primo tem que ser obrigatoriamente o valor 10 nessas alternativas. Tudo bem? Espero que você tenha compreendido todo o raciocínio. Tudo bem? Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe o nosso vídeo, clique no sininho de notificações. Forte abraço, fiquem com Deus e que a matemática esteja com vocês.